Bem-vindos a mais um vídeo. Elon Musk está atacando Alexandre de Moraes no X. Elon Musk fez vários tweets dizendo que Alexandre de Moraes está tomando medidas ditatoriais e que está violando a Constituição brasileira e violando as leis brasileiras. Elon Musk disse que vai tornar públicas as demandas de Alexandre de Moraes, ou as demandas ou não, as ordens de Alexandre de Moraes que ele está dando de censura para que o Elon Musk censure contas, delete contas, bloqueie contas, e o Elon Musk está dizendo que vai reverter todas essas medidas, dizendo que as contas que foram banidas, as contas que foram bloqueadas, a conta, por exemplo, do Monark e de outros influenciadores que foram bloqueados vão voltar ao ar. E que o Elon Musk não vai mais obedecer nenhuma ordem do STF ou do Alexandre de Moraes. Não apenas isso, ele fixou isso no seu Twitter. Agora milhões de pessoas no mundo inteiro estão vendo isso. Milhões de pessoas no mundo inteiro estão comentando que o Brasil está se tornando uma ditadura. Essa é a opinião dessas pessoas, tá bom? Porque se eu der aqui minha opinião também, não sei até que ponto eu posso dar minha opinião mais, eu posso falar mais o que a gente pensa nesse país. Segundo o Elon Musk, o STF vai impor multas milionárias. Porque, claro, né? O que você acha que o STF vai fazer agora que o Elon Musk está se recusando a obedecer o STF? Então, segundo o Elon Musk, ele vai impor multas milionárias e já ameaçou prender os funcionários do X que vivem no Brasil. Mas é claro que o STF vai prender os funcionários do X que moram no Brasil, que nem são eles que tomam as decisões, vai prender democraticamente, né? Não vai ser ditatorialmente. Se inocentes são presos por mando do STF, eles são presos democraticamente, né? Não são presos ditatorialmente. Então, o Elon Musk também comparou Alexandre de Moraes a Darth Vader, porque talvez com aquela foto que ele usa, aquela capa preta, e outros influenciadores também compararam com um super vilão e tal. Isso são as palavras de outras pessoas, tá? Não são as minhas, porque eu nem sei mais o que eu posso falar ou não. Em breve o X tornará públicas todas essas exigências feitas pelo Alexandre de Moraes e não vai cumpri-las. Então o que pode acontecer? O STF pode bloquear o Twitter ou X, seja, tanto faz chamar de Twitter ou X, no Brasil. Isso vai fazer com que o Brasil seja parte de um grupo muito pequeno e muito seleto de quê? De ditaduras que bloqueiam redes sociais num país, porque apenas uma ditadura é capaz de fazer isso em um país. Bloquear uma rede social no país inteiro, porque essa rede social não bloqueia as pessoas a qualquer momento, não censura as pessoas a qualquer momento e não divulga todas as informações disponíveis dos usuários, que é isso também que o governo brasileiro quer que as redes sociais façam. Deem as informações dos usuários todas para eles de graça, só porque eles mandaram. Ou seja, eles é que tem que mandar em você, no que você fala, no que você não fala, no que eles sabem ou não sabem na sua privacidade, tudo. Eles mandam em tudo na sua vida. Você, na verdade, não é um indivíduo livre, você é um escravo. Você existe para satisfazer o governo. Você existe para ser um gado do governo, para satisfazer as necessidades do governo e não o contrário. Não é o governo que existe para satisfazer as suas necessidades. É você que existe para satisfazer as necessidades do governo. E até o PCO ficou do lado do Elon Musk, da liberdade de expressão. O PCO é coisa bem psicodélica, né? Porque às vezes eles estão do lado do Hamas, de terroristas que estão lá tirando a vida de inocentes, de crianças, de bebês e de mulheres. E por outro, às vezes eles estão do lado da liberdade, da expressão, liberdade de armamento. Então o PCO é o Partido Psicodélico, deveria se chamar PPO, né? Partido Psicodélico Operário. Operário? Será que tem algum operário no PCO? Né? Tem até a e-girl do PCO, né? Tem a coisa mais diferente possível de um operário.
Felipe Neto, é claro que o Felipe Neto ficou do lado do Alexandre de Moraes. É uma coisa assim que é um ponto de ridículo que não tem mais uma palavra para expressar, porque não é mais ridículo. É algo muito além do ridículo, né? Então o Felipe Neto, que cobra para crianças ligarem o telefone para ouvirem a voz dele e pagarem com o cartão dos pais, que nunca roubou no Minecraft, nunca usou o criativo no Minecraft e... Enfim, né? Todos já sabem, né? Felipe Neto, e que nunca pediu para censurar ninguém também, né? Usando os Sleeping Giants. Tá do lado, adivinha de quem? Da censura. E a desculpa dele é que o Alexandre de Moraes e o STF estão prendendo terroristas, né? Aquelas terroristas, senhoras de 80 anos, senhoras de 70 anos que estão sendo presas como terroristas, né? Então a ditadura do STF, aliás, a democracia do STF está prendendo senhoras terroristas, né? O Elon Musk, por enquanto, então, está do lado da liberdade de expressão, é o nosso bilionário favorito, né? Meu bilionário favorito. Só que a gente não pode contar com bilionários para garantir nossa liberdade. Nossa liberdade não pode ser lastreada em bilionários. Então, por enquanto, o Elon Musk é um bilionário que está do lado da liberdade de expressão. Nós vivemos no sistema do corporativismo, do capitalismo corporativista. O capitalismo corporativista não é um grande vilão, um grande bicho-papão, um grande monstro maligno. O capitalismo corporativista é um mecanismo. Ele não é nem bom nem mal, ele simplesmente é um mecanismo natural que evoluiu. Ou seja, é um regime, um sistema dentro do qual nós vivemos que diz como se adquire poder. Como se adquire poder no mecanismo que nós vivemos hoje? Se adquire poder lucrando ao mesmo tempo no mercado, mas ao mesmo tempo também tendo poder político para garantir monopólios e oligopólios. Corporações, como o Elon Musk, é um corporativista também, um dono de corporações. O X é uma corporação, a Tesla é uma corporação, o SpaceX é uma corporação. Elas recebem lucro, mas ao mesmo tempo corporações elas têm tanto dinheiro e tanto poder, afinal o dinheiro é poder também, que elas são capazes de adquirir poder político e usar esse poder político para garantir monopólios, oligopólios. Então nós vivemos nesse regime, nesse sistema do corporativismo. O corporativismo tem um lado que está voltado mais para a liberdade, que é o lado do mercado. Corporações precisam que exista certa liberdade para que elas possam lucrar, para que você tenha liberdade, esteja vivo, esteja saudável, esteja produtivo, para você conseguir lucrar, trabalhar para elas e comprar os produtos delas, senão elas não lucram e não existem, e não têm poder, mas ao mesmo tempo elas precisam que você não seja tão livre assim, para que elas possam dominar os governos. Então a gente não pode depender de corporações para que sejamos livres. Nossa liberdade não pode depender de corporações. Então, por um lado, o Elon Musk é um corporativista, por outro lado, o Alexandre de Moraes também foi colocado ali pelos interesses de elites que são corporativistas. Apesar de que ele também está ligado a grupos de interesses retrógrados, que estão querendo voltar a sistemas mais primitivos do que o corporativismo, como, por exemplo, sistemas ditatoriais, sistemas de totalitarismo, sistemas de controle total da população, da liberdade de expressão, que são a minoria dos países hoje em dia, ditatoriais. E o Brasil está se tornando um deles, está conseguindo entrar no hall de países que são ditaduras, conseguindo essa proeza no mundo de hoje. Você é um dos pouquíssimos países que são uma ditadura no mundo. E aí, essa não é a minha opinião, é a opinião de várias pessoas que estão se pronunciando no mundo inteiro agora, porque isso agora virou assunto mundial, porque o Elon Musk fixou isso na conta dele. E já fixou várias coisas e retweetou várias coisas na conta dele. Aí entramos num tópico importante. O que nós podemos fazer? O que nós podemos fazer? Não pense que você não pode fazer nada. E também não pense que você pode mudar o mundo. Nem uma coisa nem outra. O que você pode fazer? Como funciona
esse sistema, ou pelo menos como é que a gente pode entender o que está acontecendo e para onde nós estamos indo. Acontece o seguinte, só existe um jeito de garantir a liberdade, que é a descentralização tecnológica. Porque o poder está no Estado, que tem o controle da informação. O Estado é um monopólio que garante outros monopólios, que garante oligopólios. O Estado é um monopólio da imposição da força e de leis monopolistas que garante poder e monopólios, oligopólios a corporações. E por isso, isso é que forma o capitalismo corporativista. Você tem um mercado embaixo, nesse sentido de que o que vem de baixo para cima é emergente e descentralizado, o que vem de cima para baixo é centralizado. Você tem um mercado embaixo, o Estado em cima e as corporações no meio. Corporações precisam de lucro, de oligopólios, e o Estado consegue garantir esses oligopólios controlando a informação. Ele controla a informação física e digital. Com o monopólio das armas, ele consegue o monopólio do uso da força, e as armas são informações físicas. Então, por exemplo, se eu quiser ter uma arma, eu estou reproduzindo uma informação física de uma ferramenta que eu posso usar para defender a minha autonomia e a minha liberdade, que é uma arma, que pode ser usado para legítima defesa. E quando você não tem o direito à legítima defesa, você pode ser dominado. Você pode ser dominado por uma ditadura. Por isso, ditaduras desarmam a população. A realidade capitalista, então, ela não funciona de acordo com a vontade das pessoas, mas sim com esses mecanismos. Como, por exemplo, o mecanismo do Estado controlar a informação física e a comunicação, a informação digital. Como o Estado brasileiro adora controlar a informação digital. Ele quer controlar, ele quer ser o dono da internet. É o dono da internet. A internet é um espaço onde as pessoas podem se comunicar? Não. É um lugar onde o Estado decide o que você vai comunicar. A gente está nesse nível. O Estado brasileiro está nesse nível. Onde a internet é um lugar onde o Estado decide o que você vai falar. E não vai falar também. Então, dentro do capitalismo corporativista, a gente tem esse movimento de retrocesso, que é um movimento totalitário, e a gente tem um movimento de progresso. O movimento de progresso é o que a gente chama de agorismo. Agorismo é a prática de mercado, de trocas voluntárias, livres, baseadas na propriedade privada. Eu troco a minha propriedade, o meu dinheiro pelo seu produto, você troca o seu dinheiro pelo meu produto ou pelo meu trabalho. O agorismo permite que se façam trocas voluntárias de mercado independentes do monopólio do Estado e de corporações. Então isso é o agorismo. É o mercado, é uma prática libertária, é a prática de mercado libertária. É a prática do agorismo. Porque quando você pensa em liberdade, em princípios libertários, o princípio da propriedade privada, você pensa, mas isso é uma utopia, porque para isso você precisa de uma sociedade sem Estado, uma sociedade totalmente livre, que aí seria o anarcocapitalismo. Mas não é o anarcocapitalismo que é necessário para a liberdade, o libertarianismo. A liberdade é uma prática. A gente pode praticar a liberdade, e a prática da liberdade é o agorismo, em que você faz trocas voluntárias, que você tem a sua propriedade, que você até usa a sua propriedade, se comunica com outras pessoas, como, por exemplo, a internet. A internet, por si só, já é agorista, porque ela é um lugar onde você se comunica digitalmente, independente da vontade do governo. Não foi o governo que mandou eu fazer ou deixar de fazer esse vídeo. Apesar de que, por enquanto, né? Eu não sei se vai ser, né? Por enquanto, o governo ainda não chegou aqui e falou, você não vai gravar esse vídeo. Mas ele já fez isso com outras pessoas. Por enquanto, não chegou até eu, isso, né? Então, como é que redes podem alcançar a imunidade ao controle estatal, já que o agorismo é a prática de redes imunes ao controle centralizado estatal? Como é que redes agoristas podem alcançar a imunidade e a resiliência contra o controle centralizado estatal? O controle estatal é o controle da informação. E qual é a forma de proteger a informação? É a criptografia. A criptografia é a proteção da informação. Nós estamos passando por um processo também de digitalização.
Por quê? Porque a digitalização da informação torna a informação mais transmissível. Nós somos máquinas de transmissão de informação, de certa forma. O que fazemos é transmitir nossa própria informação. Evolutivamente, transmitimos a informação dos nossos genes. Socialmente, civilizacionalmente, transmitimos a informação dos nossos memes, das nossas ideias, dos nossos costumes, da nossa cultura e dos nossos meios de produção e organização. Como, por exemplo, vivemos no capitalismo hoje, que é um meio de organização de recursos escassos. Não no capitalismo puro de livre mercado, mas é uma forma de capitalismo. Uma etapa do capitalismo em que nós vivemos. Já passamos pela etapa mercantil, pela etapa do capitalismo industrial, do capitalismo financeiro, estamos no capitalismo corporativista e estamos agora caminhando para o capitalismo informacional, onde existe esse processo de digitalização. A criptografia é a forma de defesa da informação descentralizada em redes digitais. A imunidade de redes, portanto, deve se basear na proteção contra a violação da informação por criptografia. Então, redes agoristas hoje, a maior arma que elas têm são as blockchains. As blockchains, como as criptomoedas, como o Bitcoin e outras criptomoedas, descentralizaram as propriedades. Quando você tem uma criptomoeda, quando você tem um Bitcoin, você tem uma propriedade privada, um recurso escasso, que é totalmente digital e totalmente criptografado. Ou seja, imune ao controle centralizado. Não tem nada que o Estado possa fazer para invadir uma blockchain. O que o Estado pode fazer é ter acesso à sua chave privada, à sua conta, mas não a blockchain. Ele não pode invadir uma blockchain. Vou repetir, o Estado não pode invadir uma blockchain. Isso é muito importante. Mas além de moedas, existem outros tipos de blockchain que estão se desenvolvendo também. Não são apenas blockchains de criptomoedas. Tem muita gente aí que só enxerga criptomoedas, só enxerga o Bitcoin, ou até, né, nem outras criptomoedas, que existem outras, né? Mas existem outros blockchains além de criptomoedas, que são blockchains com capacidade de contratos inteligentes. Contratos inteligentes fazem com que você possa fazer contratos por blockchain, contratos, assim como os contratos do mundo real, faz com que você possa programar computacionalmente os seus contratos e as suas operações que você faz na blockchain. Ou seja, blockchains podem ser usadas como sistemas computacionais, por exemplo, de computação em nuvem, até mesmo sistemas de inteligência artificial. Então você pode ter inteligências artificiais dentro de uma blockchain, com pessoas fornecendo o poder computacional dessas inteligências artificiais e recebendo tokens por isso, e outras pessoas pagando tokens para usar essas inteligências artificiais, sendo isso a base da inteligência artificial descentralizada. Lembrando que o maior poder existente no planeta Terra, na civilização, no futuro, serão as inteligências artificiais. Não temos nenhuma dúvida disso. Quem entendeu aqui o que eu estou falando nesse canal, não tem mais nenhuma dúvida. O maior poder que existe no mundo é a inteligência artificial, porque ela é capaz de criar qualquer coisa. Assim como o maior poder do mundo animal é a inteligência humana. A partir do momento em que o ser humano adquiriu a sua inteligência, ele se tornou mais poderoso que os outros animais. A gente dominou o planeta com a inteligência humana. E a inteligência artificial, da mesma forma, também vai dominar o planeta, mas não dessa forma antagonista ao ser humano, né? O ser humano vai estar integrado às inteligências artificiais. E como que o ser humano vai se integrar a inteligências artificiais? Por meio de blockchains. Blockchains que integram a inteligência artificial dentro da blockchain. Pare de pensar no Exterminador do Futuro e pense em blockchains. Comece a pensar na realidade, né? Em blockchains que são uma implementação real de organizações descentralizadas. Então, blockchains, elas podem se tornar organizações descentralizadas. E o nome para isso é DAOs, DAOs, que significa Decentralized Autonomous Organization. Organizações descentralizadas e autônomas. Então, DAOs
organizações descentralizadas e autônomas baseadas em blockchains podem substituir empresas, substituir corporações e substituir governos. DAOs são para empresas e governos o que criptomoedas são para moedas fiat. Da mesma forma que a criptomoeda descentraliza e substitui o dólar, DAOs descentralizam e substituem governos, empresas e corporações. Ou seja, elas podem se tornar corporações, da mesma forma que corporações dominam o mundo hoje, DAOs podem tomar o lugar delas, continuar sendo corporações, continuar dominando o mundo e serem blockchains ao mesmo tempo, serem redes corporativistas e agoristas ao mesmo tempo. No capitalismo corporativista, nós temos uma oposição. Na verdade, a oposição é de cima para baixo, né? Em que em cima você tem as corporações, e embaixo você tem o agorismo, representado mais fielmente pelas blockchains. Então você tem esses dois grandes poderes, essa batalha de titãs é a batalha predominante no capitalismo corporativista. As corporações, como grande titã centralizado pelo menos, e as blockchains como grande poder adormecido ali, descentralizado. Podemos ver isso como um deus Lovecraftiano, Cthulhu ali adormecido, né? Então, essa oposição, dialeticamente, vai se transformar numa síntese. DAOs, organizações descentralizadas e autônomas, elas serão corporações e também serão blockchains ao mesmo tempo, redes agoristas e corporações ao mesmo tempo. Essa síntese conserva ambas as vantagens das DAOs, a vantagem da descentralização, resiliência e imunidade de uma DAO, que é muito mais resiliente, muito mais imune do que uma empresa feita por humanos. Isso unido ao poder de corporações, ao poder delas serem capazes de concentrar grandes quantidades de capital e investir grande quantidade de capital. Afinal, nós precisamos de grande quantidade de capital, porque muitas coisas das quais nós dependemos, inclusive a inteligência artificial, exigem investimento de milhões ou bilhões de dólares. Só para treinar uma inteligência artificial hoje poderosa, como o GPT-4, e daqui a pouco vai sair o GPT-5, é necessário investir milhões de dólares para o treinamento dessa empresa, dessa inteligência artificial. Não é nem para o uso, é para o treinamento só. Custa milhões de dólares. Então, a gente precisa, por um lado, da concentração de capital. Senão, a nossa civilização não evolui mais. A gente não produz aquilo que é necessário ser produzido hoje. Sem grandes concentrações de capital. Ou grandes obras, grandes construções. Tudo isso exige concentração de capital. Mas a gente não quer... não apenas a gente não quer, mas não é vantajoso evolutivamente para o sistema capitalista a concentração de poder político nas corporações. Então as DAOs, elas não têm mais o poder político, continuam sendo grandes concentrações de capital e grandes corporações, em que os donos dos tokens, ou seja, das criptomoedas dentro daquela DAO, são os controladores descentralizados, e não existe um dono central da DAO como um todo. Então a DAO ela pode estar atrelada também a propriedades físicas. A DAO pode estar atrelada ao ouro. Existem hoje, não só DAOs, né, mas criptomoedas em geral podem estar atreladas a propriedades físicas por contratos inteligentes e por sistemas. Aí, como fazer essa transição entre o físico e a blockchain, a gente teria que discutir isso em outro vídeo, mas existem formas de fazer isso. Então hoje você pode ter tokens atrelados ao ouro, tokens atrelados a ações. Você pode ter ações de empresas atreladas a tokens. Você pode ter DAOs que controlam robôs. Afinal, robôs vão substituir o trabalho humano. Todos nós já sabemos disso. O que você faz hoje no seu trabalho, um robô vai estar fazendo amanhã. E mais barato. Então, robôs, isso é uma boa notícia. Eu sei que é difícil convencer as pessoas de que isso é uma boa notícia, mas é. Robôs que substituirão o trabalho humano estarão atrelados a DAOs. E os donos de tokens de DAOs serão donos de parte de redes robóticas e lucrarão com o trabalho de robôs. DAOs como sistema de vigilância e segurança também são possíveis. Então, a segurança descentralizada, a segurança privada que os libertários já defendem,
há décadas. Isso agora é possível com DAOs, atreladas a robôs e redes de vigilância, atreladas a câmeras. Uma DAO, ela pode verificar criptograficamente se o conteúdo de uma câmera é verídico, para que ele não seja fabricado por inteligências artificiais e falsificado. DAOs podem fazer o sistema do filme Minority Report, que é um filme onde os crimes são previstos antes de acontecer, ou assim que acontece um crime, aquele crime já é conhecido, ou até mesmo antes dele acontecer. Então DAOs poderão criar sistemas de segurança e vigilância que conseguirá combater 100% dos crimes ligados a robôs, ligados a drones, ligados a câmeras. Então é um sistema de segurança e vigilância descentralizado, sem donos, no qual você pode investir comprando tokens, no qual você pode tomar decisões descentralizadas pelos usuários dos tokens e capaz de garantir segurança descentralizada. Isso vai substituir o governo. Não tem governo que vai conseguir manter seu domínio ditatorial com a emergência e o surgimento dessas DAOs, porque elas surgem, independente do governo querer ou não. Elas vão surgir, elas já estão surgindo DAOs de IA, DAOs de agentes autônomos dentro da DAO. Você pode ter até um ser pensante dentro de uma DAO. Dentro da blockchain. Essas coisas já estão surgindo, já existem várias blockchains e tokens que você pode inclusive investir o seu dinheiro nisso. O que eu posso fazer, né? Uma das coisas que você pode fazer é investir em DAOs, investir em IA, DAOs de IA, que não apenas é descentralização e poder, mas os dois juntos. Inteligência artificial, que é poder, e DAOs, que são sistemas descentralizados. Você pode investir nisso. Se essa teoria estiver certa e isso realmente crescer, você vai lucrar com isso. Você vai se tornar um dono de parte das DAOs. E você vai estar ajudando elas a crescer ao mesmo tempo. Então, isso é uma coisa que pode ser feita na prática. Não é uma ideia agora, pode ser feito isso agora, na prática. Não é utopia, não é uma ideia sobre o futuro. O futuro vai ser assim. Não, já é assim, já existe isso. Isso já começou. Isso já está acontecendo. Você pode participar disso. Então, voltando à questão do Elon Musk, que já faz um tempão que eu estava falando sobre o Elon Musk e sobre o X, não é o Elon Musk que vai garantir a liberdade. Amanhã a gente pode não ter mais o Elon Musk. A gente pode não ter mais um único bilionário a favor da liberdade. Hoje eu não sei quantos a gente tem. Talvez a gente só tenha um, que é o Elon Musk. Enquanto todos os outros bilionários são a favor de ditadura e poder político, poder totalitário, controle da liberdade de expressão, controle da cultura, controle do seu pensamento. Se depender dos bilionários em geral, eles vão querer colocar um chip para controlar a sua cabeça. Se dependesse deles, mas não depende. Não depende. Isso não vai acontecer, dependendo da vontade pessoal da elite, né? Mas isso não vai acontecer. Então eu acho que... Tem gente que acha que vai acontecer esses cenários distópicos. Eu acho que não, porque isso vai contra os mecanismos do capitalismo. Então o mecanismo do capitalismo está indo para o capitalismo informacional, de redes descentralizadas. Corporações vão se transformar em DAOs, em redes descentralizadas, e essas DAOs já existem. Não são uma ideia, talvez isso exista, não. Elas já existem agora. Então essa DAOização de redes é o que marca a transição entre o capitalismo corporativista e o capitalismo informacional, sendo uma síntese entre corporações e redes agoristas. Então, hoje o corporativismo é oposto ao agorismo. Em breve, corporativismo e agorismo vão ser a mesma coisa. Vão se unir e vão ser uma coisa só. Corporações descentralizadas. DAOs são corporações e redes agoristas ao mesmo tempo, conservando as vantagens de ambas, eliminando as desvantagens. Você pode participar desse processo. Claro, você vai precisar entender, você vai precisar estudar, você vai precisar saber o que você está fazendo, você vai precisar saber investir. Talvez você precise saber
tecnologia, entender de tecnologia. O nosso futuro é um futuro tecnológico. Não adianta você achar que, não, o meu futuro, eu vou plantar maconha numa fazenda com uma AK-47 nas costas e isso vai ser um Ancapistão, todos felizes e com flores. Não, não é esse o futuro. Isso sim é uma utopia. Isso sim é uma fantasia. O futuro é um futuro tecnológico. Ou você está dentro de redes descentralizadas, tecnológicas, dentro de DAOs, ou você faz parte de DAOs e tem sua liberdade dentro de uma DAO, ou você não tem sua liberdade. É simples assim. Como hoje ela já é muito limitada. E a gente nem sabe que liberdade a gente vai ter daqui para frente no Brasil, ou no Bostil. Então é isso, muito obrigado. Coloque suas perguntas nos comentários e assistam meus outros vídeos também sobre descentralização. Você quer entender mais sobre esse conceito de descentralização? Eu já tenho vários vídeos aqui no canal e vou ter mais ainda explicando. Muito obrigado e até a próxima.